Olá a todos, eu me chamo Lívia Souza, sou bolsista de iniciação científica e irei apresentar o trabalho intitulado A Leitura em Voz Alta de Dígrafos no caso de crianças com queixas escolares. A minha orientadora é a professora doutora Elaine Cristina de Oliveira e a minha tutora é a doutoranda Daniele Pinheiro Carvalho. Então, alguns estudos referem que a leitura dos dígrafos realizada por crianças que estão no processo inicial de aprendizado da leitura é especialmente difícil em decorrência da opacidade da relação entre grafemas, constituídos por duas letras, como no caso dos dígrafos, e fonemas. A ortografia de uma língua, ela depende dos dígrafos para representar consoantes e também vogais, quando há mais sons na língua falada do que letras no alfabeto. A perspectiva epistemológica adotada neste estudo é enunciativo-discursiva, e tomar essa direção nos leva a compreender a leitura como uma prática discursiva, um processo de produção de sentidos. Nessa mesma direção, Golemor, ele compreende que ler é constituir e não reconstituir um sentido. O leitor, ele não deve procurar um sentido desejado pelo autor de um texto, mas sim, a partir da sua própria articulação de sentidos, produzidos pelas sequências, deve dar o sentido de conjunto ao que foi lido. A partir do exposto, esta pesquisa tem como objetivo geral compreender como crianças do ensino fundamental 1 com queixas escolares lidam com a leitura de dígrafos. Como objetivos específicos, nós estabelecemos três. O primeiro é identificar os erros e acertos na leitura de dígrafos. O segundo, descrever e caracterizar os erros encontrados. E, por fim, analisar se há diferenças na leitura em relação aos tipos de dígrafos que constituem a ortografia do português brasileiro. No que diz respeito à metodologia, trata-se de um estudo descritivo, qualitativo de corte transversal. Esta pesquisa ela é parte de um estudo mais amplo, intitulado Os Sentidos da Leitura nos Primeiros Anos de Escolaridade, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, sob o número 4.746.731. Participaram deste estudo duas crianças, Luna, de 11 anos, e Flora, de 12 anos, nomes fictícios, ambas matriculadas no sexto ano de uma escola pública de Salvador, e as duas possuíam queixas de dificuldade de leitura. A coleta ela foi realizada no Centro Docente Essencial em Fonoaudiologia, o CEDAF, local em que as crianças eram atendidas, acompanhadas, para terapia fonoaudiológica. Foram realizadas diversas atividades de leitura em voz alta, de palavras e textos, sem determinação de tempo limite e sem a restrição do acompanhamento digital. Após selecionar as atividades a serem analisadas, estas foram transcritas para posterior análise. Então, falando um pouco sobre as particularidades de cada participante, Luna, no início do terceiro ano do ensino fundamental, sua tia, responsável por te ajudar nas atividades escolares, começou a observar dificuldades de leitura e também de escrita. Então, ela levantou a suspeita de dislexia. Sendo assim, a responsável por Luna buscou atendimento na ONG Abre, Associação Baiana de Reabilitação e Educação. No entanto, os laudos e as avaliações multidisciplinares foram inconclusivos, mas a hipótese de dislexia se manteve. Em março de 2019, Luna foi admitida para atendimento fonoaudiológico no CEDAF. Luna ela foi aprovada para a série seguinte, o sétimo ano. Falando um pouco sobre Flora, devido à sua dificuldade de leitura, sua avó buscou ajuda. Primeiro, ela procurou atendimento em uma biblioteca pública infantil que oferece acompanhamento psicoterapêutico. No entanto, não encontrando o tratamento esperado, sua avó buscou atendimento no CEDAF. Em outubro de 2021, Flora foi admitida e iniciou o atendimento fonoaudiológico no CEDAF. Flora não foi aprovada para a série seguinte. Então, partindo agora para os resultados, após transcrever, identificar os dígrafos, foram analisados 93 ocorrências de dígrafos, sendo que Luna realizou a leitura de 61 e Flora de 33. No entanto, o resultado apresentado é 32, porque houve a necessidade de exclusão de um dos dados por conta de corte no vídeo. Nós classificamos as ocorrências de leitura dos dígrafos em quatro: acertos, reformulações seguidas de acerto, erros e reformulações seguidas de erro. Sendo assim, vamos para a análise dos resultados encontrados na leitura de Luna. Luna acertou 43 leituras, resultando em 71%. Teve 16 reformulações seguidas de acerto, resultando em 26%. Não teve nenhum erro e teve 2 reformulações seguidas de erro, totalizando então 61 leituras de dígrafos, resultando em 100%. Já a Flora, ela teve 25 acertos, resultando em 78%, 9 reformulações seguidas de acerto, resultando em 19%, apenas um erro, resultando em 3%, nenhuma reformulação seguida de erro, totalizando então 32 leituras de dígrafos, totalizando 100%. A partir do exposto e dos resultados apresentados, nota-se que as participantes tiveram mais acertos do que erro durante a leitura dos dígrafos. Esse fato, ele aponta para a inserção das crianças em práticas de letramento, sendo elas escolarizadas ou não, cujo efeito é uma leitura mais próxima do convencional. No que diz respeito às reformulações encontradas, observa-se que as participantes caminham na direção do acerto, mas só foi possível analisá-las dessa forma por conta do posicionamento teórico que norteou esse estudo. Os dados encontrados permitem que profissionais que lidam diretamente com crianças em processo de escolarização possam realizar considerações sobre a temática que contribuam para uma melhor compreensão do processo de leitura em voz alta de dígrafos no caso de crianças com queixas escolares. Essas são as minhas referências e os meus agradecimentos. Obrigada pela atenção.